Bom dia, meu nome é Gilvan. Hoje, no estudo do comportamento humano, vamos falar sobre inteligência emocional. O objetivo desse vídeo é, de alguma maneira, contribuir para a evolução de quem estiver assistindo, algo que mudou o meu modo de ver, mudou o meu modo de pensar. O conhecimento ele liberta e hoje eu acredito que se uma pessoa for alcançada por um dos vídeos que eu estou postando, que já será o suficiente para eu me sentir realizado, ok? Se até o final desse vídeo fizer sentido para você, você vê que algo somou, agregou, levou valor para a sua vida, eu peço que compartilhe, deixe um like e comentem, fale o que você achou do vídeo. Se vocês quiserem também um material impresso a respeito do tema, deixe nos comentários, deixe um e-mail. Inteligência emocional, um tema muito falado, né? Mas na prática, o que seria a inteligência emocional? A inteligência emocional, na prática mesmo, é você agir com inteligência apesar da emoção que está sentindo. Apesar daquela emoção, naquele momento, você agir com inteligência. A emoção, quando ela aflora dentro de nós, quando ela se faz presente, ela ocupa todo o espaço, ela ocupa todo o sistema. Isso é muito perigoso, porque você deixa de ver as coisas como de fato elas são e você começa a ver as coisas de acordo com a sua emoção. A emoção ela é muito perigosa, porque quando eu estou sentindo raiva, eu deixo de ver as coisas como de fato elas são e começo a vê-la pela lente da emoção, pelo grau do meu sentimento. Isso é muito perigoso. E muitas vezes aquela emoção ela não é nem de uma situação que está acontecendo. Muitas vezes aquela emoção ela está se reportando a algo que já aconteceu lá atrás. Por exemplo, uma pessoa que te fez um mal lá atrás, você não resolveu aquela situação e guardou aquela mágoa com você. Amanhã você está em outro momento, em outro contexto, com outra pessoa. Se aquela pessoa trouxer uma palavra, ou se aquela pessoa tiver alguma semelhança com quem te feriu lá atrás, aquela emoção ela volta. Então, muitas vezes, a emoção não está ligada com o que de fato está acontecendo, mas sim com algo que já aconteceu. A inteligência emocional é como se você usasse a inteligência ao mesmo tempo que está sendo usado pelas emoções. Eu costumo falar que existem dois tipos de inteligência emocional, ativa e passiva. Qual seria a diferença? A inteligência emocional ativa, quando eu consigo identificar os meus gatilhos, né, que me levam a sentir aquela emoção, eu consigo identificar minhas emoções, é o autoconhecimento, eu consigo identificar minhas emoções e identificar os gatilhos que acionam aquela emoção e consigo trabalhá-la para que ela não tome conta do meu sistema. E a inteligência emocional passiva, eu costumo falar que é aquela que você consegue identificar as emoções do outro. Quando você percebe um comportamento do outro, quando você consegue identificar a emoção que o outro está sentindo e quando você consegue identificar qual gatilho que acionou aquela emoção. E aí você consegue, de alguma maneira, trabalhar aquela situação para que você evite acionar novos gatilhos para que essa emoção venha. E você decide a entender melhor o que o outro está sentindo, entender melhor a emoção do outro. E com isso, não é que você vai aceitar tudo, mas você vai saber como lidar com aquela situação. Então, às vezes, o problema não é o comportamento da pessoa cheio de emoção. Às vezes, o problema é a causa. Então, se eu consigo identificar a emoção daquela pessoa, eu consigo identificar a causa daquela emoção, eu consigo identificar os gatilhos que acionaram aquela emoção. Então, eu consigo resolver essa situação de uma maneira muito mais racional. Então, eu costumo dizer que essa é a inteligência emocional passiva. Mas primeiro eu preciso ter a inteligência emocional ativa. Preciso me conhecer, conhecer minhas emoções, conhecer meus gatilhos,
trabalhar isso em mim para depois eu poder me relacionar melhor com as pessoas e conseguir resolver problemas de relacionamentos, conseguir resolver conflitos, conseguir melhorar a convivência e lidar melhor com o comportamento de uma pessoa que ainda não adquiriu a inteligência emocional. Quando eu trouxe esse tema, inteligência emocional, não foi por acaso. Eu vejo muito pessoas com muita competência não alcançando os resultados desejados por uma deficiência de inteligência emocional. Então, isso está explícito em várias áreas. Pessoas profundamente capacitadas, porém sem os resultados desejados, por um déficit de inteligência emocional. Do que adianta um advogado ele ter feito a melhor faculdade possível, ele conhecer tudo de lei, mas ele não tem um controle emocional em uma audiência? Perde o controle, perde a cabeça, perde a razão. Do que adianta uma pedagoga ela ser a melhor pedagoga possível, fez a melhor faculdade, teve o melhor treinamento, a melhor técnica e não ter um preparo psicológico, uma inteligência emocional para lidar com crianças hiperativas em uma sala de aula? Do que adianta um agente de segurança pública ter feito o melhor treinamento, o melhor curso de formação, ter o melhor preparo físico, melhor habilidade técnica, mas ele perde a cabeça em uma abordagem, ele perde a cabeça com o superior, ele perde a cabeça em uma desinteligência com a população na rua. Então, assim, de nada adianta toda a competência se a pessoa não tem um comportamento adequado, não tem inteligência emocional, não sabe lidar com as emoções sua, muito menos a do próximo. Eu preparei aqui um artigo, vou ler aqui para vocês, espero que vocês reflitam. O artigo é competência versus comportamento. A competência versus comportamento. O comportamento ele é a base da competência. O comportamento é a base da competência. Vamos ver aqui definições. Competência, definição: capacidade de aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes para alcançar resultados. Qual é o foco da competência? Saber fazer. Qual é o aprendizado da competência? Estudo, prática e treinamento. Um exemplo: um engenheiro sabe projetar uma ponte. Competência. Avaliação: é medida por resultados, desempenhos e entrega e garante a eficácia e a qualidade dos seus resultados. Essa é a competência. Agora vamos para o comportamento. Comportamento: maneira de agir, reagir e interagir em diferentes situações. Como faz? Postura, atitude, valores. Personalidade: cultura, valores e emoções. Exemplo: esse engenheiro demonstra ética, cooperação e responsabilidade, observada nas atitudes diárias e na convivência. Geralmente, há harmonia, confiança e credibilidade com essa pessoa que tem um ótimo comportamento. Então você vê que o comportamento ele vai ser a base da competência. Seu comportamento, a competência não se sustenta. Comportamento: como a pessoa se expressa e se relaciona. Competência: o conjunto de saberes e habilidades que permitem alcançar resultados. Um profissional pode ter boa competência técnica, mas se não tiver um bom comportamento, terá dificuldade em alcançar resultados, em colaborar ou em liderar. Da mesma forma, alguém pode ter um bom comportamento, mas precisa desenvolver competências para entregar os resultados. Competência eu desenvolvo rápido. Competência eu vejo um curso, eu leio um livro, participo de um seminário. Competência é algo que você pode construir, você pode adquirir com mais facilidade. Já o comportamento não conseguimos desenvolver na mesma velocidade, porque o comportamento está enraizado há 25, 35, 40 anos. Eu estou acostumado,
Eu estou ambientado a fazer as coisas do meu jeito. E por mais que eu esteja munido de conhecimento, se eu não estou desenvolvendo o meu comportamento, meu recurso sempre vai caminhar devagar, rumo aos meus objetivos, meus sonhos, minha visão. Precisamos desenvolver as duas musculaturas na mesma velocidade e na mesma proporcionalidade. E às vezes o comportamento ele precisa ser desenvolvido em uma velocidade ainda maior que a competência. E na mesma intensidade que a sua visão, que o seu propósito, que o seu projeto. E se a sua visão ela é muito grande, seu objetivo é muito grande, você vai ter que estar sempre desenvolvendo competência e comportamento, o tempo inteiro.